Boa tarde, meu nome é Eduardo Guerreiro Bertolosso. Estamos fazendo a análise do conto A Queda do Solar de Usher, um exemplo de análise literária, uma espécie de uma introdução de análise literária para os espectadores de nosso canal. E para meus alunos, e para quem quiser entrar nessa ciência super interessante. Então, nós estamos aqui ainda falando de questões de espaço e atmosfera, né? Então, eu estava falando do deslocamento do corpo da Madeleine, como que isso influencia decisivamente, né, o argumento da narrativa, né? Isso está ligado àquilo que eu estou chamando aqui de racionalidade ligada ao contexto, né? E que vai determinar a verossimilhança dos acontecimentos e das decisões dos personagens, né? Um em relação ao outro, em relação à situação em que eles estão passando, né? E que eu falei que tem roteirista que faz isso muito bem, que convence muito bem o espectador, né? Das atitudes dos personagens, dos acontecimentos que se dão nos eventos que aparecem dentro da narrativa. E tem roteirista que não convence nem um pouco. E, assim, aí depende. Às vezes ele não está interessado porque ele quer mesmo provocar uma dissonância dentro da verossimilhança, entendeu? Ele quer jogar para o espectador uma coisa inverossímil, uma coisa até mal feita mesmo. Ele quer isso porque ele quer produzir algum efeito, um efeito de absurdo, um efeito de nonsense, ou ele quer abrir assim uma perspectiva fora da verossimilhança, e ele pode fazer isso de maneira bem feita. Ou o cara, ele fez um negócio mal feito mesmo, entendeu? Ele não estava interessado nisso, ele fez isso mesmo porque, entendeu? Ele está interessado em ganhar dinheiro e não em ficar trabalhando muito, entendeu? Aí, às vezes, o filme ou a série tem muito dinheiro envolvido, eles jogam dinheiro, entendeu? Em produção e tal, mas o roteiro é mal feito pra caramba, entendeu? Isso é um negócio, um lixo total, assim, uma porcaria de roteiro, um negócio horrível, o cara não leu Edgar Allan Poe, entendeu? Ele não leu Shakespeare, ele não leu nada, entendeu? Decente na vida, entendeu? Um fracassado, um idiota, entendeu? Isso acontece muito, um roteirista ruim, né? Bem, então, vamos lá, vamos continuar. Aqui, entendeu? Você tem um super, né, de um compositor, entendeu? Um escritor assim que sabe compor uma narrativa e colocou no meio de uma frase longa, ele colocou o acontecimento principal que inicia a trama, entendeu? E que faz assim a grande reviravolta da narrativa toda, entendeu? Assim, A1, A2, né? B1, B2, tudo isso em termos de trama, tudo isso é enrolação. Entendeu? Tudo isso é enrolação, né? Quem gosta só de trama, quem não gosta de atmosfera e tal, entendeu? Queria que esse acontecimento aparecesse logo de uma vez, entendeu? Esse tipo de gente é errado. Esse tipo de gente não sabe o que é, entendeu? Obra de arte, não sabe o que é obra literária, porque assim, desde Homero, tá? Homero, né? A primeira grande obra, né, da ocidental, né, de fundamentos do Ocidente, né, Ilíada. Né, tem um capítulo inteiro falando só do escudo de Aquiles. Falando minúcias do escudo de Aquiles. É uma parte super pictórica, assim, descrição pictórica, entendeu? Do escudo de Aquiles. Uma baita de uma enrolação. Entendeu? Só que isso é o principal da epopeia. Então, a epopeia não existe sem isso.
Isso é absolutamente essencial. Né? Então, obra de arte é assim mesmo. Assim, obra de arte é feita de ótimas enrolações. Né? Assim, a enrolação é tudo. Se você não passar pela enrolação, você não fez a experiência ficcional que tinha que fazer. Né? E romances que vivem de muito acontecimento de trama picante, entendeu? Assim, fica injetando em você, entendeu? Uma tentativa de você ficar prestando atenção àquilo, entendeu? Toda hora, mas não necessariamente isso vai fazer com que a obra seja boa. Né? Então, assim, essa criação de atmosfera do Poe, ela é absolutamente essencial para o conto. Bem, é claro, como é conto, é curto, então também não fica custoso para o leitor. O conto tem 20 páginas. Né, assim, isso daí custa o quê? A gente viu, né? Custa umas 10 páginas, uma coisa assim, não é muita coisa. E mesmo né, a criação da atmosfera, a explicação, o que aconteceu no passado, comparação do passado com a infância, e esse trânsito, tudo isso aí também ele sabe fazer isso de uma maneira muito interessante. Né? Não fica nem um pouco. A gente não experimenta como enrolação. Entendeu? Ele quase que. Você tem dificuldade de fazer a diferença entre o que essas essas catálises, né? É aquilo que o Roland Barthes, né, um dos grandes teóricos da narrativa, né, ele chama de catálise. O que é? São ocorrências na narrativa que não contribuem para o desenvolvimento das ações. Né? Porque as grandes ações que ele chama de funções cardeais, elas transformam a narrativa. Então esses elementos eles não transformam a narrativa. Isso são as catálises. Esse é o termo técnico, super técnico, né, que a gente pode chamar para esses elementos. Né? Então, assim, todas, até chegar ao C1, tudo isso são assim, diferentes formas de catálise, mas também são importantes porque a gente fica entendendo e tem a explicação, né, do contexto e tal, que é demorado também. Né? Enfim. Então, aí você tem a catábase até a adega, essa também é uma outra palavra técnica, né? Que é assim, a descida do herói, a catábase é a descida do herói, né, a uma região subterrânea em que ele vai ter uma experiência visionária, né, que ele vai ver os mortos, vai conversar os mortos. Ulisses fez isso, por exemplo, né, da Odisseia. E em várias outras grandes narrativas, assim, epopeias, você tem esse tipo de momento presente, né? E a gente pode dizer que essa é a catábase desse conto, entendeu? Uma imersão, né, numa região subterrânea para você buscar algum tipo de conhecimento. Isso tradicionalmente, no conto não é bem assim, você não está buscando um conhecimento, não tem nenhuma grande revelação. Na verdade, o que acontece lá é uma manutenção de um certo mistério. Né? E ele faz uma descrição também, ele se demora na descrição da adega, né? Falando todos os elementos da terra, construída, cobre, no passado foi feita para armazenar pólvora, né? E etc, etc. O portão é feito de ferro maciço, pesado. Ele fala do caixão também. Tudo isso para falar como que seria difícil atravessar esses materiais pesados. Teria que ser uma espécie de uma super mulher para fazer isso, que foi o que a Madeline conseguiu fazer. Né? Isso é tudo funcional também, assim, né? nesse C1. Nesse C1 o que acontece é isso. Né? Então a catábase até a adega, ele fala das tochas, né? Ele fala como as tochas elas não conseguem iluminar direito o lugar ele é sombrio e mesmo assim com as tochas não consegue iluminar, as tochas também não iluminam muito bem, entendeu? Que ressoa aquela luz púrpura, né? Ressoa aqueles fracos clarões de luz púrpura que a gente viu. Né?
E aí ele fala, a porta é de ferro maciço, passado da adega, ele fala do passado da adega. Aí você vê, lembra que eu falei para vocês que tem esse jogo do o presente da narração, que vai sempre nos informar sobre um passado, entendeu? O presente da narração vai informar sobre um passado, né? Um passado da narrativa, né? O passado da narração, que a gente vai sempre ser informado disso, porque a gente não está vivenciando, ao mesmo tempo em que o presente está acontecendo, ele conta sobre o passado, entendeu? Ele conta sobre o passado. Enfim, então assim, esse é mais um momento que isso acontece, porque aí ele está falando do passado do Solar e está falando do passado da família Usher, né? Enfim, do Solar e da família Usher. Ele está falando do passado dessas duas coisas. O que a gente sabe pouquíssima coisa desses dois. A gente sabe sempre pouco, né? E essa é uma das poucas coisas que a gente pode saber. É o que aconteceu nessa masmorra. Tá? Quer dizer, ela foi prisão, ela chegou a ser prisão no passado, ele chega a ser isso, e depois foi lugar de armazenamento de pólvora. Né? Quer dizer, você vê que são funções nada nobres, assim, né? nada elevadas, assim, são funções terríveis. Né? O que contribui, obviamente, para a atmosfera medonha, né? E para influenciar o que vai acontecer no presente da narração. Né? Bem, ok. Aí você tem o passado da adega, aí ele fala da pólvora, fala do chão, fala do cobre. Aí você fala do rosto da irmã, também tem né, uma parte lá que ela fala que tem a fisionomia da irmã, que é muito semelhante ao do Roderick, ele fica impressionado com a semelhança, porque aí é que levanta a questão de que eles eram gêmeos, né, porque isso não estava claro. A primeira vez que ele viu a passagem rápida dela, né, quando ele estava no quarto e ela passou rapidamente, né, ele nem conseguiu ver o rosto direito dela, né, então ela passou como um relâmpago. E só agora que ele podia ver um pouco melhor, e aí viu o rosto e viu mais essa revelação. Isso é uma espécie de uma revelação, né, dentro da narrativa, assim, mais um dado importante da narrativa, né, o parentesco né, gêmeo dos dois. Né? Bem, e aí tem o detalhe, o detalhe espacial que é decisivo, né, nessa narrativa, que é a proximidade da adega em relação ao quarto do narrador. Simplesmente a adega ela está embaixo do quarto do narrador. Né? Esse é um detalhe espacial central no conto. Assim, muito bem pensado, né? Que a adega ela esteja abaixo do quarto do narrador. Isso é muito bem pensado. Né? Porque isso vai contribuir para toda essa questão que a gente pode chamar assim, de uma questão uma questão sonora, né? O papel do som, né, na atmosfera. Tá? Bem, e aí a gente já falou bastante do C1, não vou, porque a gente falou tanto do B1, né? A gente fez uma análise tão forte assim do B1, da fisionomia, que a gente pode já passando nas outras, porque as outras a gente já deu um exemplo de análise textual imersiva, né, num parágrafo, e a gente não precisa ficar falando muito desses outros aspectos, né, vamos passando. Aí você tem o C2. O C2 ele começa com a noite de insônia do narrador, e que o narrador fica sozinho, como eu falei, né, aí entra esse momento que o narrador fica sozinho. E aí começa a aparecer o papel dos ruídos, que é essencial para a atmosfera da narrativa, porque a gente está acostumado a pensar, a gente estaria, de acordo com a palavra atmosfera em português, em inglês, em francês, nessas línguas assim que são mais neolatinas, e inglês mesmo não sendo diretamente neolatina, mas tem muito do latino, né?
enfim, essas palavras, assim, atmosfera, dá uma impressão assim mais do clima da, né, do entorno aéreo. Né? Só que a palavra estímulo, né, ela já dá mais a impressão sonora mesmo. Stimme é voz. Né? Enfim. Enfim, no caso da palavra Stimme, em alemão significa voz. Né? O verbo stimmen, né, ele tem o sentido de tá certo, né? Das stimmt, né, tá certo. Ou das stimmt nicht, tá errado. Quer dizer, mas ele tem o sentido também de afinar um instrumento. Né? Então ele é o verbo de afinar. Tá? Então, isso é o verbo, stimmen. Stimmung tem o sentido tanto de disposição, de humor, quanto de ambientação, atmosfera. Então, assim, o núcleo do sentido é sonoro, né, de voz e afinação, e depois chega nesse sentido de atmosfera. Né? Bem, por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque a atmosfera do C2, ela está toda em torno, o sentido predominante, ele é todo o sentido auditivo. Tudo, o mais importante aqui é o fator auditivo. Então, isso é um verdadeiro charme, né, do conto. Essa dimensão auditiva da ambientação. Né? Então vamos voltar aqui. Né? Então você tem agora você ele não está botando noite de insônia, papel dos ruídos, indício de comunicação entre os dois recintos. Aí em termos de espaço, né, é interessante observar que esses ruídos, que o narrador não sabe exatamente o que significam, ele fica com a impressão de que é coisa da cabeça dele, ele não entende muito bem o que está acontecendo, entendeu? O mistério em torno dos ruídos ele é importante. Né? Isso levanta também uma questão interessante, que é a questão assim de que a gente atribui sentido às coisas principalmente por causa da nossa aptidão visual. Né? Quando a gente vê alguma coisa, a gente define o que é essa coisa. Mas a gente não define, a gente não cria relação de sentido, nem relações verbais muito claras com ruídos, com sons, entendeu? Assim, os sons, eles são sempre um fator assim menos codificado ou nada, ou quase não codificado em relação ao mundo visual, né? É claro que os outros sentidos eles ainda são menos ainda codificados, né? O olfato, o tato, eles são bem menos codificados ainda do que o aspecto auditivo. Né? Geralmente eles só são codificados quando a coisa ela é muito evidente e muito gritante. Né? Cheiro, sei lá, cheiro de mofo, cheiro do perfume, entendeu? Só quando a coisa é muito gritante. Né? Se não for muito gritante, se não for muito estimulante, né? Você não tem muitas palavras para falar sobre suas sensações olfativas, né? E também você não tem muitas palavras para falar sobre suas sensações
táteis, né, em que a criança é tão atenta a essa dimensão tátil, e depois a gente vai aprendendo a desaprender, né? A gente vai aprendendo a se desligar dessa dimensão tátil, e aí a gente não sente mais, e a gente não se preocupa mais, né, em pensar o que é áspero, o que é liso. A gente só tem umas definições assim, muito basiconas, né? No caso dos ruídos, comparação, a gente tem até muito mais palavra para dizer, mas mesmo assim, uma comparação com o aspecto visual é sempre deficiente, né? Bem, e nesse caso, o que eu estou querendo dizer aqui é justamente, né, que esses ruídos eles são um grande indício de comunicação entre os dois recintos e sua distância, né? Quer dizer, essa distância entre os dois recintos, ela está ligada. É engraçado porque eu não consigo colocar para a gente ler isso aqui. Essa distância entre os dois recintos, ela tem uma função também. Os dois aposentos eles estão próximos, né, a masmorra e o quarto dele, né, um abaixo do outro, né? Os dois aposentos estão próximos, mas eles também têm uma distância. E o ruído ele cria o contato e a incerteza que vem da distância também, né? Então fica essa tensão, a tensão entre o que você está escutando, você não está entendendo muito bem o que você está escutando, entendeu? O que você está escutando, mas você está escutando muito baixo. Fica aqueles ruídos que você não sabe exatamente de onde que vem, o que significa isso, entendeu? Você não sabe se você escutou mesmo, se você não escutou, entendeu? Você não tem uma certa incerteza de se você escutou alguma coisa, se não escutou. Você fica com essa dúvida, né? Fica com essa dúvida em torno. Se você escutou ou se não escutou. Então, assim, esse é o indício de comunicação entre os dois recintos e sua distância ao mesmo tempo, né? Isso tudo tem um papel determinante na atmosfera, porque essa incerteza em torno dos ruídos ela vai criando uma atmosfera, né, de suspeita, né? Ok. Aí, continuando, aí aparece, aí o Usher ele chega no quarto o Roderick chega no quarto do narrador, aí eles saem do quarto, eles vão lá e veem a janela, né? Aí aquela fala dramática, né, do Roderick, né, dizendo, você viu? Essa parte, ela é muito interessante, né? Ela é muito engraçada essa parte. A gente pode dar uma olhada aqui, vale a pena a gente dar uma olhada nisso. Calma aí, eu vou ter que colocar tudo aqui. Onde é que está isso? Você vê que passa aqui, 27, 28, agora eu acho que não sei se eu já passei. Sintoma da desordem mental do amigo e tal, o corpo, tá aqui, né? Aí ele fala, havia eu dado apenas poucas voltas dessa maneira quando um passo leve numa escada vizinha, quer dizer, depois que ele está falando dos ruídos, né, que ele fica falando, né, escutei, não sei porquê, mas impelido por uma força instintiva, certos sons baixos e indefinidos que vinham por entre as pausas da tempestade, né, a longos intervalos. É interessante porque aqui ele fala um ruído em relação ao outro, né? Quer dizer, nas pausas da tempestade parecia se encontrar um ruído. Então não é só o ruído que ele está talvez ouvindo, entendeu? Mais próximo, lá embaixo, em relação à tempestade, mas assim, é nas pausas da tempestade, porque quando a tempestade, os ruídos da tempestade, eles apagavam, eles abafavam esse outro ruído, entendeu? Então, como a nossa audição ela não é tão aguçada assim, a gente não consegue perceber muito bem a relação entre os ruídos, entendeu? Como um cachorro consegue. Cachorro, entendeu? Tem uma audição fantástica, né? A gente não tem essa audição. Então aí fica esse jogo desses dois ruídos que é muito interessante, né? Que vinham por entre as pausas da tempestade, a longos intervalos, né?
não sabia eu de onde, né? Porque aí fica essa dúvida do lugar de onde vem. Entendeu? Eu ainda não sabia que era da adega de baixo. Depois é que a gente vai ter a certeza disso. Né? Então, esse não saber de onde vem o ruído, e como está uma tempestade, pode vir de um lugar que não é diretamente do solar, entendeu? Assim, fica essa indecisão, essa questão assim, né, em torno do ruído, e que ele não consegue definir muito bem, e também não vai ficar pensando muito sobre isso, porque isso deve ser da tempestade, enfim, coisas da tempestade, o lugar, ele não conhece bem o lugar, entendeu? Não é um morador do lugar, então ele não vai saber, entendeu, exatamente onde fica. Assim, enfim, essa indefinição, né, esse desconhecimento, né, ele provoca cada vez mais a atmosfera, né, a incerteza reforça a atmosfera. Né? Então, dominado por um intenso sentimento de horror, essas palavras que ele nunca vai deixar de colocar, né? Ele vai sempre se servir delas, sentimento de horror inexplicável, embora insuportável, também esses adjetivos aqui, esses advérbios, né? Inexplicável, embora insuportável, sempre negativos, né? Que são bem interessantes, né? Vesti-me às pressas, pois sentia que não poderia dormir mais naquela noite, e tentei arrancar-me da lastimável situação em que caíra, andando rapidamente para lá e para cá do aposento. Isso daí, esse elemento, eu estou falando, não estou mostrando para vocês aqui, né? Dominado por inexplicável, embora insuportável, vesti-me às pressas, pois sentia que não poderia dormir mais naquela noite, e tentei arrancar-me da lastimável situação em que caíra, andando rapidamente para lá e para cá pelo aposento. Esse andando rapidamente para lá e para cá pelo aposento, tá ele aqui fazendo exatamente o que o Roderick fazia, entendeu? Estava fazendo lá no C1 já, entendeu? Ele começou depois que eles enterraram a Madeleine, né? Eles, assim, o Roderick teve uma transformação do Roderick. O Roderick começou a ficar mais transtornado, né? E ele fazia exatamente isso, ficava andando para lá e para cá no aposento. E aí depois é ele que está fazendo isso. Ele nem percebe que ele está sendo contagiado pela situação desesperadora do Roderick também. Né? Ele não quer ser contagiado, mas ele começa a estar concediado. E esse contágio do Roderick no narrador, isso é um fator, né, que vai determinar o contágio do narrador para o leitor. Entendeu? Aí o leitor ele fica contagiado, porque aí a ideia é que o leitor fique andando para lá e para cá, entendeu? Que o leitor ele fica amedrontado, entendeu? Então assim essa seta aí, né, de contágio, entendeu? Entre o Roderick, o narrador e o leitor, entendeu? Existe essa direção aí, entendeu? Para atingir o leitor. O que interessa é atingir o leitor, né? Enfim. Havia eu dado apenas poucas voltas dessa maneira quando um passo leve. Esse é um terceiro ruído, entendeu? Que depois vai se explicar. Os outros não vão se explicar direito, mas esse vai se explicar. Né? Mas enfim, de qualquer maneira, aumenta a tensão em torno dos ruídos. Né? Havia eu dado apenas poucas voltas dessa maneira quando um passo leve numa escada vizinha deteve minha atenção. Logo reconheci o passo de Usher. Um instante depois, batia ele levemente à minha porta e entrava trazendo uma lâmpada. Sua fisionomia estava, como sempre, cadavericamente descorada. Né? Então, a fisionomia do Usher ela é sempre predominante na narrativa, como eu falei, inclusive a palavra. Né? Mas, além disso, havia uma espécie de hilaridade louca nos seus olhos. Aí você vê que aquela passagem inicial eu não falei à toa, porque aí quando ela entra aqui, essas outras análises de fisionomia, elas mostram uma relação comparativa. Né? Hilaridade louca nos seus olhos. Uma histeria evidentemente contida em toda a sua atitude. Seu ar aterrorizou-me. A atmosfera do
protagonista, né? Seu ar aterrorizou-me, mas qualquer coisa era preferível à solidão que eu tinha suportado tanto tempo. Então ele vai dizer, ó, o Roderick, ele tava, entendeu? Ele não me fazia bem, mas como eu tava tão mal, entendeu? A presença dele me fez menos mal, entendeu? Do que o estado desesperado que eu estava antes. Então até que, na comparação, né? Até que foi positivo, entendeu? Quer dizer, isso é tudo na base da comparação. Né? Mas qualquer coisa era preferível à solidão que eu tinha suportado tanto tempo. E mesmo acolhi sua presença como um alívio. Aí entra essa fala fantástica, entendeu? Do Usher. Né? Existem poucas falas, né? Nesse conto. Né? Quase que nenhuma. Basicamente existe uma fala lá do Roderick uma hora, uma outra fala no C2, né? Tem uma fala lá no B2, no B2, no B2, né? Depois você tem uma outra fala e tal, aí você já no C2, né? Depois dessa aqui, e você tem essa fala curta, entendeu? É uma fala curta e muito interessante, né? Porque assim chega uma pergunta dessa, entendeu? A pergunta chega, e você não viu? Tem i, né? Tem um i. Assim, como se tivesse dando continuidade a uma comunicação interrompida entre os dois personagens, entendeu? E eles se encontraram lá, e ele, entendeu? É como se ele tivesse transtornado, pensando milhões de coisas, né? E aí ele chegasse pro, assim, quando ele se dirige ao narrador, né? Ele se dirige como se ele estivesse dando continuidade a um diálogo interno dele, entendeu? Então é interessante esse i, né? É um i assim completamente despropositado, né? E mostra justamente o estado, né, lamentável do Roderick, né? E você não o viu? Perguntou ele bruscamente, depois de ter olhado em torno de si por alguns instantes, em silêncio, né? Olhado no estúdio, né? Silêncio, ficou olhando. Né? E você não viu? É essa a ideia, né? Que cria. Perguntou-me, depois de ter olhado assim por alguns instantes em silêncio. Não o viu? Então, mas espere, você o verá. Não viu então? Mas espere, você o verá. Aí ele vai lá e mostra. Né? Aí o que é? A gente não sabe, né? O leitor assim ele fica, caraca, o que ele vai mostrar? Né? Que história é essa? O que ele tem para mostrar? Né? Bem, aí o que ele tem para mostrar? Né? Assim falando e tendo cuidadosamente protegido sua lâmpada, correu para uma das janelas e abriu-a escancaradamente para a tempestade. Aí mostra a tempestade. Né? Aí tem a descrição da tempestade, que é fantástica, né? A fúria impetuosa da rajada que entrava quase nos elevou do solo. Né? Quer dizer, um exagero isso aqui, né? Quase nos elevou do solo. Né? Era quase como se fosse um terremoto. Né? Era, na verdade, uma noite tempestuosa, embora asperadamente bela, uma noite estranhamente singular no seu terror e na sua beleza. Você vê que o terror e a beleza misturados aqui são semelhantes ao terror e à beleza da fisionomia do Usher, que a gente leu lá. Você vê como as coisas se correspondem, entendeu? Você vê como a tempestade é um duplo da fisionomia do Usher, entendeu? Você vê como é bem construída essa narrativa. Né? Aí ele repete essa conjunção entre beleza e terror, né? Que é o que acontece toda hora. Essa narrativa ela faz essa conjunção, ela é essa conjunção, né? Ela é um perfeito representante dessa conjunção das duas coisas, né? Da beleza e do terror. Né? Isso faz parte do romance gótico, isso faz parte do. Né, quando vem Drácula, Drácula é uma figura nobre, né, é uma figura bela e ao mesmo tempo aterrorizante, entendeu? Então isso é do gênero. Né? Enfim. Interessante. Mas não vamos pegar não vamos voltar nessa tentativa de analisar mais, não, porque senão eu vou ficar muito tempo no negócio. Né? E aí ele fala tempestade, violência do espaço externo, janela aberta e fechada, porque aí ele abre a janela e tal, aí depois o
o narrador fala para fechar porque não é legal, entendeu? Que o Roderick fique vendo essa tempestade, ele não vê como uma coisa positiva, né? Saudável o personagem ficar vendo uma tempestade dessa forma. E aí ele começa a falar daquele livro, né? Aí ele pega o livro que tá à mão, o livro que está mais à mão, entendeu? Ele pega o livro que está mais à mão, entendeu? Aqui, entendeu? Ele chega, pega o livro que está mais à mão, assim, ó, eu vou. E aí ele lê o livro, entendeu? E que livro é esse, né? Enfim, esse livro ele é esse livro fictício, né? Mad Trist, né? Do Lancelot Canning, uma coisa assim, né? Em coincidência com os ruídos e a revelação em torno, tá aqui, como é que é? Tá aqui, a furiosa rajada, não sei o que, você não deve contemplar isso. Ele tá falando, ó, parágrafo 32. O velho volume que apanhei era o Mad Trist, a Assembleia dos Loucos de Sir Lancelot Canning, né? Fictício. É o único, a única referência fictícia que aparece de fato aqui no conto. Porque as outras referências que a gente vai analisar mais adiante, né, que apareceram lá, se eu não me engano, no parágrafo 22, se eu não me engano, as outras referências, elas todas existem, mesmo as mais abstrusas, entendeu? Como aquela vigília, aquele nome longo lá, porque geralmente o nome de livro antigo é longo mesmo, né? Então essas referências de fato existem, mas esse livro que é tão determinante, a terceira grande mise en abîme do conto, né? Esse livro é fictício. Então, isso é muito interessante, porque esse é um procedimento assim, de contos, de narrativas inventarem livros fictícios, é um procedimento que é muito característico do escritor Jorge Luis Borges, né? o argentino. Né? Borges, né? Que é famoso por citar livros pouco conhecidos, né? Livros assim que só bibliófilo conhece, né? De grandes eruditos que conhecem, ou fictícios, misturar essa citação de livro muito específico e raro, né? Com livro fictício, entendeu? E aí o leitor não sabe se aquele livro existe, se aquele livro não existe, entendeu? Você fica meio na dúvida e só uma pesquisa de crítica que vai determinar isso, né? Então, de certa maneira, a gente pode dizer que o Borges ele está sendo influenciado pelo Poe nesse sentido, né? O Borges ele desenvolveu, ele explorou essa possibilidade que o Poe abriu aqui nesse conto. Poe foi um dos que abriu essa possibilidade nesse conto, né? De brincar com essas referências eruditas e ficcionais, entendeu? Então isso é uma espécie de um procedimento, né, que o Poe utiliza nesse conto, que depois vai ser bastante utilizado pelo Borges, e isso vai se tornar uma marca do Borges. Né? Borges é um leitor de muita coisa, é um super leitor, e ele fala de Poe, entendeu? Borges é uma das figuras que falam, né, do Poe, a importância do Poe para ele, né? Enfim. Então, vou voltar aqui para o nosso esquema. Né? E aí existe essa fantástica confusão, né? Essas coincidências que acontecem na leitura do livro e nos ruídos que ele escuta. Né? E é interessante porque o negócio é muito bem construído, porque quando ele está no quarto, ele está mais próximo da adega. Agora que ele está quando estava no quarto do narrador, estava mais próximo. Agora que ele está próximo da janela, no quarto do Roderick, né, e tal, tudo indica que é isso, né? Se não for, vocês me falem aí. Se tiver algum especialista me disser que não é no quarto do Roderick que eles estão, entendeu? Me falem. Para mim eles estão mais distantes, né? Eles estão bem mais distantes da adega, entendeu?
E mesmo assim eles ficam escutando. Então, quer dizer, aqueles ruídos eles aumentaram de intensidade, entendeu? À medida em que o tempo da narração vai se desenrolando, né? Você vê que os ruídos eles vão aumentando, mesmo que a distância seja maior, entendeu? Mesmo que a distância seja maior, né? Então, isso aumenta a sensação de atmosfera medonha, aterrorizante do conto, né? Enfim, então aí você tem o arrombamento, né? A revelação, né? A coincidência dos ruídos, e aí você tem a revelação do retorno de Madeline, e aí a Madeline ela arromba o caixão e arromba a adega, e depois tem o desmoronamento da casa, né? A partir daquela fenda no início, né? E aí você tem a fuga do narrador no solar, o que é uma volta ao trânsito dele, agora um trânsito desesperado, porque primeiro você tem o trânsito do quarto dele para o quarto do narrador, para o quarto do Roderick, né? E depois a sala de estar, sei lá, se o quarto do Roderick se mistura à sala de estar, né? Porque já afinal ele mora lá quase que só junto com a Madeline, agora ele está sozinho. E a descrição final do desmoronamento, né? Então, no final das contas, aí eu apresentei um resumo de todos esses passos que vão aparecendo, né? Você tem, mas eu falo isso eu falo isso no próximo vídeo, né? Esse vídeo já tá longo. Ok, muito obrigado. Curtem, por favor. Tá? Se você gostou, se você ficou até aqui, se você ouviu até aqui, você tem que ter gostado, porque é para me aturar falando esse tempo todo, então você deve ter gostado, então aí você curte aí, entendeu? Pra gente. Muito obrigado.